Se você quer escalar a sua advocacia, você precisa contratar. E acredite, a maioria dos advogados nunca fizeram a primeira contratação. E os motivos são dos mais variados. Falta de planejamento, crenças limitantes, falta de dinheiro, enfim, uma série de questões que prejudicam crescer o seu negócio na advocacia. Então nesse vídeo eu vou te explicar a respeito da primeira contratação. Como que você deixa de ser eu presa para fazer uma contratação acertada, para delegar principalmente o seu peticionamento. Você precisa sair do peticionamento para crescer a sua advocacia com o negócio. Sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fábrica de Honorários, o canal que te ensina a ganhar mais dinheiro na advocacia, e até por isso você já deveria considerar deixar o seu like, se inscrever, porque toda terça e quinta, sempre às 19 horas, temos vídeos novos por aqui. Na aula 1 do OPA, para quem não sabe, o OPA é meu curso, tá? O Poder da Advocacia. Na aula 1, eu falo para os meus alunos anotarem uma data em que eles vão deixar de advogar. É claro que isso é uma brincadeira, ninguém vai deixar de advogar. O que eu falo para eles é que eles têm que colocar um objetivo muito claro na cabeça com uma data em que eles vão sair do operacional jurídico, vão deixar de fazer esse peticionamento. Porque se você não delega o peticionamento, você não consegue crescer a sua advocacia como negócio, porque nunca vai te sobrar tempo. Você não vai ter tempo para produzir conteúdo, para pensar em novas estratégias. Agora há pouco a gente teve uma mudança de cenário para quem trabalhava com FIES, a gente teve o julgamento do IRDR. Se o advogado não tem tempo de pensar em estratégia e ele dependia desse IRDR para ter recorrência, para ter clientes, isso vai trazer um prejuízo e até, quem sabe, uma falência. Por isso que você precisa delegar esse peticionamento, e para delegar o peticionamento, isso tem que ser um objetivo. Então, primeira coisa, anote uma data específica. Pode colocar em um prazo de 6 meses a 12 meses a partir do dia que você está vendo esse vídeo, para que você não esteja mais no peticionamento. É claro que existem outras fases de delegação, só que aqui eu vou me restringir ao peticionamento, que deve ser a sua primeira atividade a ser delegada na sua advocacia. E para conseguir delegar, além de ter isso como objetivo muito claro na sua cabeça, você precisa parar de pensar que é o Ponte de Miranda, pelo amor de Deus. O que eu vejo de advogado falando que não contrata para peticionamento, porque ninguém, quase 2 milhões de advogados peticiona tão bem quanto ele, não é brincadeira. Pessoal, não é assim que funciona uma empresa. Você precisa ter uma consciência de que toda atividade é delegável, e sim, as pessoas peticionam tão bem quanto você. Elas podem não peticionar no mesmo estilo, mas elas peticionam tão bem quanto você, e existem ferramentas para você fazer esse controle. Eu vou falar sobre essas ferramentas daqui a pouco. Então, além de parar de pensar que ninguém peticiona tão bem quanto você precisa parar de fazer parcerias para que um colega advogado faça as petições do seu escritório e você o remunere por percentual. Isso daí é um grande tiro no pé, só que os advogados gostam disso daí porque tem aquela sensação de não estar assumindo um compromisso fixo mensal. Ele pensa o seguinte: se eu contrato um advogado pagando R$2.500, R$3.000 por mês, eu estou me comprometendo a todo mês fazer aquele pagamento, e pode ser que um mês específico eu não tenha dinheiro. Daí qual que é a grande sacada que boa parte dos advogados tem? Ele pensa o seguinte: vou achar um parceiro que não tem tantas causas assim, mas que consiga fazer uma boa petição, vou delegar esse peticionamento, e quando eu receber os honorários eu pago um percentual, geralmente de 20% a 30%. Olha o grande erro. Vamos supor que você pegou um BPC Loas e o retroativo ali deu R$30.000. Você cobrou 30% do seu cliente, ou seja, de honorários desse caso você recebeu R$9.000. Recolheu o seu imposto, né? E aí a pessoa que você delegou esse peticionamento, vamos supor que você cobrou 20%, que é mais usual no mercado. 20% de R$9.000 dá R$1.800 de honorários. Ou seja, para uma causa específica a pessoa ganhou
R$ 1.800 de honorários. Gente, o que é isso daí? Você transformou a pessoa que fez a petição do caso em seu sócio, sem os riscos da sociedade, sem as despesas do seu escritório. Hoje em dia, qualquer aluguel com condomínio dá 3, 4 mil reais. Se você tiver numa capital, pode chegar a 5, 6, 7 mil reais. E você colocou lá um sócio que não tem risco, que não traz novos clientes, porque você teve medo de contratar. Então, a pior estratégia possível é você delegar o peticionamento remunerando com o percentual da ação. Não faça isso. Agora, claro, para você não fazer isso, você precisa se planejar. Planejar financeiramente para criar um caixa e através desse caixa você tenha tranquilidade financeira para fazer uma contratação fixa. O advogado não contrata pessoas para pagar fixo porque não tem planejamento. E esse planejamento vem muito, essa falta de planejamento, na verdade, vem muito da questão da obsessão por comprar coisas, né? O advogado gosta de comprar coisas caras, carrões, relógios, e aí sempre que ele ganha um fôlego, vamos supor, um retroativo ali que rendeu 20, 30 mil reais de honorários, se o advogado não coloca muito bem estabelecido aquela meta que eu mandei você escrever de contratar alguém, o que é que ele faz? Pega esses 20 mil, 30 mil de honorários, troca de carro, compra um iPhone novo, nem produz conteúdo com regularidade, mas está lá com o iPhone 16 Pro Max de 1 terabyte de memória, que custa 15 mil reais. Tá tudo bem comprar um iPhone, tá? Não é isso que eu tô querendo falar, não. O que eu tô querendo dizer é que nossa profissão, ela tem renda variável. Existe sim imprevisibilidade de ganhos. É claro que quando você chega em determinado momento da sua carreira, você pode fazer um gasto mensal alto. Só que, ainda que seja alto, vamos supor, você tem uma renda média aí de 30 mil reais, não significa necessariamente que todo mês vai entrar o suficiente para te sobrar 30 mil. Pode ser que determinado mês sobre 100 mil, só que teve outro mês que sobrou 10 mil. E aí, se você joga a sua despesa mensal fixa para 100 mil, no mês que você ganhar só 10 mil, isso vai ficar ruim. Então tenha consciência que a nossa profissão, ela tem por naturalidade, uma imprevisibilidade de receita por N fatores. Lentidão do judiciário, não sabe se vai ganhar a causa, e por isso que você não deve jogar sua despesa no talo. Tenta sempre trabalhar com 50% do que você ganha com regularidade. Vai anotando todos os seus ganhos para você ter uma estimativa de como que é o seu ano. Ah, sei lá, sobrou 100 mil reais nesse ano, a gente está falando aí de 8 mil reais por mês, tá? Dá um pouquinho mais, mas vamos colocar 8 mil reais por mês. Se você tem essa média de renda, não estou falando de faturamento, tá? Se você tirou 100 mil reais em 2024, tenta planejar o seu custo de vida em 4, 5 mil reais para todo mês você guardar 3 mil, guardar 3 mil, guardar 3 mil. Em um ano, se você colocar numa renda fixa, você está com 40 mil de caixa. Isso vai te dar tranquilidade para você contratar. E você contratando, consegue delegar esse peticionamento, tem mais tempo para produzir conteúdo, para pensar no estratégico, e isso vai fazer com que você aumente sua renda. Daí, no ano seguinte, você consegue dobrar. Em vez de lucrar 100, você lucrou 200. Você aumenta o seu patamar de vida para 10 mil mensal, tá ok. Já consegue morar num local melhor, consegue trocar de carro, um carro mais confortável, sem que isso traga sufoco financeiro a ponto de inviabilizar uma contratação simples. Gente, dá para contratar um bom advogado por 3 mil mensal. Dá para contratar, tem muita gente no mercado, muita gente querendo aprender, muita gente querendo entrar no escritório para pegar prática. Dá para você trazer uma pessoa boa, colocar do seu lado, para aprender a forma como você produz suas petições, como que você quer que a coisa aconteça, sem que você seja refém de uma situação em que você não pode pegar um resfriado mais forte. Pensa na época da Covid. É claro que os prazos ficaram suspensos durante muito tempo, mas quem trabalhava sozinho e teve Covid ficou ali à mercê do juiz aceitar a petição, depois que passou a suspensão do prazo, claro, né? De aceitar uma petição com atestado médico para abrir um novo prazo. Olha a dor de cabeça. Fora que um despacho desse, dependendo da vara, pode demorar 6 meses. Você fica 6 meses preocupado, seu cliente enchendo seu saco. Ah, doutor, como é que a gente vai fazer? E se o juiz não aceitar, a gente perdeu a ação? Isso tudo porque você não tinha uma pessoa para contratar. Fora que tem muitas áreas que dá para você contratar estagiário. Estagiário de 800, 1.000, 1.200 reais. Aqui no escritório a gente
paga 1.400, é uma capital, né? Mas dá para você contratar estagiário, previdenciário, trabalhista. O beabá, o dia a dia, dá para você rodar com o estagiário. Agora, é claro que você precisa de ferramentas, de estratégias para delegar da forma correta. E é isso que eu vou falar agora. Então, como que você vai delegar o peticionamento sem prejuízo da qualidade? Primeiro, você vai fazer um bom processo seletivo, né? Aqui a gente gosta de mandar causas, a gente faz um termo de confidencialidade com os pré-selecionados, a gente manda causas específicas e manda eles elaborarem essa petição. A gente já consegue fazer um bom filtro ali e depois a gente avalia também a questão da escrita. É claro que com a inteligência artificial está cada vez mais difícil a gente ter uma certeza que aquela petição é exatamente o conhecimento e a escrita da pessoa, só que eu sempre deixo claro na entrevista, falar, olha, se você tiver mentido no teste, você vai perder o seu tempo e até uma possível vaga que você esteja vendo em outro escritório, porque em 15 dias eu vou te demitir. Normalmente tem funcionado, né? Mas não deixa de ser um risco que a gente está correndo. Mas o que você precisa fazer? Olha só, você vai criar bancos de petições que você já elaborou ao longo do tempo, banco de teses, banco de jurisprudências e banco de doutrinas. E por isso que é tão bom ter um posicionamento, um nicho único de mercado, porque com o tempo você já peticionou em tantos casos, já teve tantos casos, que você já sabe o beabá de cada situação. E aí, como que funciona? Quando você recebe a ação e tem esses bancos, né, você cria os POPs, procedimento operacional padrão. Aqui no escritório, por exemplo, a gente trabalha com 3 nichos, basicamente, falando aqui das minhas áreas do direito administrativo. Processo administrativo disciplinar, remoção por motivo de saúde e concurso público. Dentro desses 3 nichos, nós temos temas específicos. Então, remoção por motivo de saúde, a maioria por depressão, né? Então já tem as teses, as petições, de acordo com cada tipo de sintoma, cada tipo de depressão, ou se é problema ortopédico, a gente já tem os bancos de teses. Se for processo administrativo disciplinar, nós temos os bancos específicos. Ah, o processo é por acúmulo de função, o processo é por desídia, o processo é por inassiduidade habitual ou abandono de cargo, porque aí eu oriento a minha controladoria. Eu fechei o contrato, eu mando um e-mail para a controladoria. Olha, o João da Silva nos contratou, defesa de PAD por desídia, e a gente vai seguir nessa linha XPTO. Quando a controladoria distribui a tarefa lá no sistema, a gente usa o Astreia aqui, ela já distribui com essas informações. E o advogado, quando vai receber esse peticionamento, ele já olha do que se trata aquela ação e como que ele vai proceder. Já tem uma linha de argumentação definida, já tem as jurisprudências, né, pelo menos o caminho que ele deve seguir, já tem os documentos que ele tem que conferir se o cliente tem o documento X ou o documento Y, porque isso vai fazer a diferença na hora dele arrematar aquela petição. E aí, é claro, a petição não vai vir no mesmo estilo que eu faço. E tá tudo certo em relação a isso. Se cumpriu com os requisitos, eu não vou ficar implicando que eu teria escrito de uma outra forma, que eu teria feito de um jeito X, Y, não vou ficar me martirizando, me matando por isso. Se cumpriu com os requisitos, tá tudo certo. Trouxe ali todos os argumentos, a jurisprudência, as teses que a gente trabalha, segue o jogo, para de ficar falando, você poderia ter trabalhado a linguística dessa... Não, para com isso. Se você não tirar isso da cabeça, você nunca vai conseguir contratar. Por isso que é tão bom trabalhar com nicho, né? Quanto mais nichado você for, mais fácil de fazer essa delegação. Daí, para garantir que a sua petição ela está completa, você estipula a revisão. Ou seja, se tem um prazo ali de 15 dias, 15 dias úteis, né, para protocolo daquele prazo, coloca que a pessoa tem que te entregar em D mais 9 ou D mais 10, porque você tem esses 4 ou 5 dias para fazer a revisão. E uma coisa que funciona muito bem aqui, até para aumentar a curva de aprendizado da pessoa que está peticionando, a gente, quando faz a revisão, nós colocamos no Word, né, no modo revisão, e a gente coloca os comentários ali do lado, né? A gente não faz a própria alteração e envia para protocolo. Porque quando eu faço isso, eu não mostro para a pessoa o que ela deveria ter melhorado. Agora, se eu mando no modo revisão, com os detalhes que eu vejo que são importantes e que não foram colocados, quando o advogado peticionante recebe isso daí, é como se fosse um feedback. Eu coloco lá a informação, João, nesse ponto aqui, faltou você destacar a urgência, né, dele ser removido, ainda que seja por liminar, o que é mais difícil, eu preciso mostrar para o juiz o porquê dessa urgência, mesmo sem a perícia oficial, por que é tão urgente isso
isso daí. E aí nas próximas ele vai evoluindo. Então assim, pessoal, dá para delegar de uma forma correta, de uma forma assertiva. E veja só, eu não coloco mais o dedo no teclado para fazer petição e todas as petições que saem da minha equipe são petições que estão dentro da minha linha de argumentação. Por quê? Ao longo do tempo, no meu posicionamento, eu fiz ações de todos os tipos e fui colocando como se fosse um registro, um histórico, né? Para que isso facilite na hora de você fazer uma petição. Isso facilita até para você. Vamos supor, você ainda não está no momento financeiro de fazer essa contratação, mas já estabeleça esses procedimentos, porque quando chegar uma causa nova dentro da sua área de atuação, você já sabe o passo a passo que tem que seguir. Ah, é um BPC LOAS de idoso, eu preciso do documento X, Y, Z. É um BPC LOAS de autista, eu preciso de 3 laudos. Estou supondo aqui, tá? Não conheço em detalhes esse tipo de atuação. Mas o fato é que sempre que esses procedimentos já estão pré-estabelecidos na sua advocacia, você ganha tempo de peticionamento e você consegue delegar da forma correta. Então, para você deixar de ser uma empresa, aliás, né? Você precisa contratar e para contratar você precisa ter esses procedimentos, esses registros, essas teses, jurisprudências e doutrinas, tudo aí no seu arquivo, no seu servidor, para que a pessoa, quando vá fazer o peticionamento, ela cumpra com os requisitos necessários para que a petição saia dentro da sua linha de atuação. E o mais importante também, não faça parcerias para pagar percentual, pelo amor de Deus. Junta dinheiro, não fique gastando muito para que você consiga contratar por valor fixo, porque isso, no final das contas, gera muito mais lucro para o seu escritório. Então é isso, pessoal. Coloque uma data, não esqueça, coloque uma data para você sair desse operacional, faça o seu planejamento financeiro, crie os seus bancos de petições, de jurisprudência, de tese de doutrina, porque o primeiro passo, a primeira contratação é a mais importante para você escalar a sua advocacia.